Eu chamo agora ele, um grande profissional que sempre está aqui na BMC News, que a gente tem um prazer de falar, que é o Gilvan Bueno. Gilvan, que é gestor educacional da Orama. Eu que falei de educação, tá ele aí, um grande gestor educacional. Mais uma vez aqui no nosso estúdio. Um prazer, Gilvan, recebê-lo aqui. Muito bom dia para você. Muito bom dia, que alegria estar na companhia de vocês, da nossa audiência. Parabenizar o seu último discurso, falando muito da importância da comunicação clara, do comprometimento com a verdade e de levar uma informação que possa transformar vidas. É por isso que eu sou BMC e sempre faço questão de vir aqui pessoalmente. Eu que agradeço, Gilvan. Você que tem um trabalho maravilhoso, inclusive, falo muito sobre essa questão de educação, porque a gente sabe que educação é o que transforma a vida das pessoas. Você é prova disso, Gilvan? Acho que pela sua história aí, a gente tem muito orgulho, inclusive, de saber realmente desse teu trabalho aí, de ajudar realmente as pessoas a entenderem, Não é ser só um gestor, mas trazer essa parte educacional, que isso é o mais importante. Então, muito obrigada aí e parabéns também pelo seu trabalho. Obrigado, parabéns pra gente. Eu acho que num processo de um país que tem uma dificuldade de elevação de renda, de problemas com preços dos alimentos, nossa preocupação ela tem que transcender aqui de onde nós vivemos. A gente tem que influenciar mais pessoas que estão em lugares, às vezes, remotos, que não têm acesso à internet, que está ali com a sua internet em algum lugar assistindo a BMC, porque isso é importante, levar esse conteúdo para ensinar as pessoas e parabenizar toda a audiência também, e as pessoas que estão nos bastidores também. Exatamente. Bom, Gilvan, temos vários pontos importantes, Mas eu queria começar exatamente falando com você, porque ontem a gente viu ali aquele anúncio do presidente americano Joe Biden, que ele falou em liberar aí 1 milhão de barris de petróleo por dia das suas reservas, das reservas americanas. Hoje o Reino Unido também pode até anunciar uma liberação. A gente sabe, que o petróleo está no centro aí de uma grande preocupação por conta da pressão inflacionária, a gente sente aqui no bolso, e essa questão que está acontecendo desse conflito todo tem um peso muito grande também, para a questão das commodities, da questão do petróleo em si. Tô vendo essas atitudes desses países, liberando aí mais barris. Eu queria entender um pouquinho da sua visão sobre este movimento. Quais seriam os reflexos que a gente pode ver no preço do petróleo com isso? Será que realmente vai conseguir conter aí essa pressão inflacionária? É o mais importante, que daria, para a gente ver nesse momento, para tentar segurar essa inflação? A gente tem que fazer uma transição para os anos 70 para falar de estagflação. Estagflação é uma combinação de inflação alta e pouco crescimento. Isso aconteceu nos anos 70 através do choque do petróleo. Nós tivemos 2 momentos de estagflação e, curiosamente, foi pelo preço do petróleo. Então, olhando esse episódio dos anos 70, a gente parte para o segundo conceito, que é oferta e demanda. Então, se você tem pouca oferta do petróleo e isso acaba deixando o barril em 120 dólares o barril, por exemplo, você precisa fazer um movimento de descer ali, aumentar a quantidade de oferta para que o preço seja normalizado. Por quê? Um grande distribuidor desse ouro negro, que é a Rússia, que influencia muito o preço, ela está fazendo ali um controle que assusta um pouco a Europa. Então, se você começa a abundar, deixar em abundância a ideia da distribuição do petróleo, nós teremos ali um pouco a normalização dos preços. Lembrando que antes desse episódio do conflito geopolítico de Rússia e Ucrânia, nós tivemos o barril num preço muito alto, assustando muitos investidores. Então agora a gente precisa pensar o seguinte: como controlar e não deixar ter estagflação. E aí, para finalizar, tem 2 movimentos muito interessantes aqui, que é o movimento do dinheiro à taxa zero, que predominou os mercados, o QI, que foi a quantidade de dinheiro injetado na economia. Então, esses 2 episódios, aliados ao preço do petróleo, levaram a inflação americana para um patamar de 7,2, que foi vivida nos anos 80. Então, agora a ideia é tentar, olhando o passado, não cometer os mesmos erros para fazer uma política que consiga trazer uma queda da inflação, porque a inflação prejudica muitas famílias que já foram impactadas pela pandemia. Isa, eu sei que você também tem perguntas, Fica à vontade. Eu queria falar em relação aí aos últimos anos, que a gente viu uma mudança de cenário, saindo dos combustíveis fósseis para a energia mais limpa, Esse cenário ESG pode ter contribuído também para essa crise do petróleo? Faltou investimento no setor de petróleo? Como diz o Jorge Paulo Lemann, nada é óbvio. Porque a partir dos anos 80, 90, com a discussão da questão climática, a redução dos gases, o movimento natural e correto, se você olha, por exemplo, nós temos um problema de aquecimento global. Como nós iremos combater isso? Vamos trocar nossas energias, vamos olhar gás de xisto, vamos olhar outros
combustíveis, outras formas de energia que não façam uma agressão ao meio ambiente. Então todo mundo acabou se direcionando para esse fenômeno que era energia limpa. Mas curiosamente, no meio disso tudo surge o imprevisível. O imprevisível é a distribuição do petróleo. Curiosamente, ela acontece nos anos 70 com a questão da OPEP, onde a OPEP começa a controlar os preços do barril de petróleo e ele tem uma forte elevação, aumentando a inflação no mundo ao longo dos anos 80, por exemplo, que assolou os países emergentes. Você tem ali agora a ideia de fazer energia limpa. Isso foi ótimo. O problema é que no meio do caminho veio o imprevisível, que foi esse choque de oferta que pode mudar a precificação. E aí toda a construção de energia limpa acaba sendo desconstruída por isso. Um ponto interessante é que nós temos um ETF que acabou de ser negociado, vai entrar aqui na Bolsa, que ele teve uma rentabilidade de mais de 57%, lembrando que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas tem um ETF de energia limpa interessante para os investidores que gostam da tese, e energia limpa agora passa pelo seguinte questionamento: iremos manter todos os nossos esforços para energia limpa ou iremos equalizar a distribuição do ouro negro? A pergunta que nós iremos saber ao longo do tempo. Ô Gilmar, já que você colocou esse ponto, né, acho que é um ponto também muito importante, inclusive aqui a gente sempre fala bastante sobre essas questões aí de energia limpa, políticas ESG, com vários profissionais que passam por aqui, inclusive numa das entrevistas com um dos nossos convidados, ele colocou o seguinte, né, a gente fala muito de uma energia limpa, porém, né, a questão do petróleo em si, a questão dos carros elétricos, eu lembro até que nessa entrevista ele falou que a gente também não pode descartar que para se ter o carro elétrico tem que ter as baterias que utilizam também o lítio, né, que também não é tão assim limpo como se prega, que ele fala que é mais um marketing até para se vender esses carros elétricos, porque se você fosse fazer uma comparação em termos de poluição, o nosso etanol, no caso, seria menos, né? Os combustíveis fósseis, eles acabariam até sendo, de certa forma, menos problemáticos para o meio ambiente do que até o próprio lítio para a construção dessas baterias, e que também a gente não teria, né, numa situação de termos o Brasil, vamos colocar num cenário, né, termos vários carros aí elétricos, né, no nosso país. Nós teríamos um outro grande problema, que seria também a parte de energia para se abastecer esses veículos. Então, assim, é um assunto que é polêmico, delicado, tem as suas bandeiras, né, ambientais por trás disso, mas eu queria entender a sua opinião também em relação a esse assunto. Você acredita também, né, que poderia de repente ser só um marketing, trocar 6 por meia dúzia, ou não? Você acredita que é importante começar a ter uma migração, de repente, diminuindo aí o combustível fóssil e indo mais para esses carros elétricos? Eu sempre gosto de lembrar que é importante visitar o passado para entender o futuro em alguns momentos. Na questão dos combustíveis, o mundo moderno ele começou com a ideia do petróleo. Até então nós não conhecíamos, e isso trouxe uma riqueza para os Estados Unidos, ali, principalmente para o Texas, ali, o grande centro americano. Então nós entendíamos que o petróleo era a grande resposta. Depois, mais à frente, nós conseguimos extrair através do gás natural. Depois nós passamos um pouco ali para a ideia de ter ali as energias através do vento. O desafio é que nós não temos tanto tempo de observação sobre o carro elétrico. Por quê? Porque, você destacou sabiamente, ele tem um custo operacional que são as baterias. Até essa semana nós tivemos ali uma parceria com a Tesla e com a Vale em algum momento. Então o que eu queria dizer de maneira bem enfática é: a gente não tem uma observação tão longa sobre isso. O que a gente sabe é que existe uma produção muito forte de carros elétricos que só daqui a 10 anos a gente vai ter a condição de entender que eles foram benéficos ou não. Por exemplo, por que eu coloco minha resposta estruturada nesse raciocínio? Em 2008 nós presenciamos os bancos centrais injetando dinheiro na economia e nós achávamos que aquilo era a melhor resposta. 10 anos depois, quase 15 anos, nós presenciamos que isso está causando um problema inflacionário que nós não vivíamos há mais de 20 anos. E curiosamente, aquela resposta dos bancos centrais de controlar a economia deu força para o Bitcoin, que agora, que ninguém acreditava 5 anos depois, há 5 anos atrás já é uma coisa muito produtiva. Sobre o carro elétrico, a gente não tem ainda uma ciência, uma resposta absoluta. Eu acho que a gente tem que fazer o seguinte: estudos, observações e entender que a gente não sabe como vai ser o futuro. Será que os carros elétricos podem aumentar, por exemplo, a destruição do meio ambiente na corrida? Então acho que isso a gente tem que observar e buscar talvez estar próximo, mas não 100% comprado na tese.
Até inclusive, acabei olhando aqui no nosso portal, viu, Gilvan, para relembrar essa informação, ela foi dada pelo Adriano Pires. Eu estava na dúvida, eu falei, vou confirmar, porque agora o Adriano Pires foi escolhido aí realmente como o presidente da Petrobras, e está aí lá no nosso portal. Eu comecei a olhar aqui, o Adriano Pires, na época CEO, né, do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Essa reportagem foi no ar no dia 22 de novembro, na verdade, do ano passado. Ela teve uma reatualização agora em janeiro de 2022, e na época ali ele falou que, dependendo muito da fonte de energia que abastece realmente esses automóveis elétricos, elas acabam sendo mais poluentes. Essa é a opinião dele, tá? Que hoje, inclusive, é o presidente aí, né, escolhido para assumir a Petrobras. E ele ainda também pontuou sobre a questão do descarte das baterias elétricas, né? O impacto que isso pode ter para o meio ambiente na hora de realmente ter esse descarte das baterias, que são baterias feitas de lítio. Ainda ele falou que, na verdade, nós brasileiros, aqui o Brasil não tem, né, condições exatamente de ter carro 100% elétrico. Ele fala que é muito caro, que a nossa população brasileira, infelizmente, né, a realidade, não tem esse nível de renda para comprar esse tipo de carro, e também a questão da energia elétrica, né, para esse abastecimento, né? Imagina o valor de contas de energia, né, para a população de renda baixa em ter que abastecer os seus veículos. Ele alega que isso realmente seria muito até mais caro que o próprio combustível, e ele fala que o híbrido seria uma possível solução, mas ainda assim é considerado caro para os nossos padrões. Então aqui a reportagem, para quem quiser também conferir, tá lá no portal da BMC News, só colocar ali na busca que a gente consegue achar. Mas eu achei que era um ponto importante para a gente trazer aqui para essa nossa conversa, porque eu gosto muito de falar aqui que a gente sempre coloca todos os pontos da moeda, né? E esse é um ponto, porque a gente muitas vezes vê se falar muito só da energia limpa, crucificando aí a questão do petróleo e tal, mas também a gente não pode, né, ser cego de deixar, assim, muitas vezes influenciar pelas políticas bonitas, né? Políticas verdes são realmente importantes, realmente importante para o nosso meio ambiente, mas a gente também tem que entender que não é só coisas, né, positivas, tem o seu ponto negativo, que seria essa questão também do lítio, né? Só para a gente trazer esses dois pontos. Um ponto ótimo que você colocou é o seguinte: será que a política adotada nos países desenvolvidos podem ser utilizadas num país emergente que tem 40 milhões de pessoas que vivem à base da miséria? Acho que as pessoas às vezes têm que fazer um pouco essa distinção do seguinte: um país desenvolvido, ele tem uma renda per capita, ele tem um DH, ele tem um nível populacional, ele tem um nível de tecnologia muito grande. O Brasil tem uma escassez de talentos, por exemplo, de programadores. Então, não é porque que deu certo lá que possa dar certo aqui, porque a gente tem desigualdades. Por isso que a gente fala muito da importância de elevar o investimento em educação, em formação, para que a gente possa reduzir o tamanho desse abismo e ter condições de trazer ideias boas para o Brasil, para a gente ter isso bem observado. Por exemplo, para quem é um assalariado, ele ganha anualmente ali 24, 30, 20, 25 mil reais ano, dependendo dos salários mínimos. Então, será que ele consegue comprar um carro que é 200 mil? Será que isso está em 90% da população brasileira? Hoje as pessoas que querem um carro popular estão pagando em média 70 mil reais. Então, a gente tem que ter um pouco esse cuidado. Acho que a preocupação do brasileiro hoje é gasolina, inflação dos alimentos, álcool e gás. Então, talvez o Brasil precise de propostas no gás. O gás talvez seja uma resposta interessante para esse desafio do preço tão caro da gasolina. Então, isso talvez seja uma resposta mais efetiva do que pensar em carros elétricos. Exatamente. Muito boa colocação. Bom, já que a gente estava falando de estagflação, né, nesse cenário todo de inflação para cima e atividade para baixo, muitas pessoas têm falado que o PIB pode ser próximo a zero ou até mesmo negativo, embora as projeções do Banco Central e do governo também estejam otimistas, acima ali de 1%. Você acredita que o Brasil pode entrar num cenário de estagflação realmente? Qual seria a solução, na sua opinião, para tentar baixar a inflação ou até mesmo acelerar a atividade? Lá na hora eu tenho a companhia de 3 pessoas incríveis: Sandra Blanco, Alexandre Espírito Santo e a Lorena. Eles sempre fazem estudos muito interessantes sobre isso, e o Alexandre Espírito Santo está há mais de 30 anos, então eu gosto de trocar uma conversa com ele. Ele sempre mostra o seguinte: olha, o Brasil é um bicho diferente. Ele gosta de falar muito assim. Por que é um bicho diferente? Até recomendo a leitura dos relatórios dele. Porque o Brasil tem uma coisa do agronegócio. Historicamente, de 2015 até 2022, o agronegócio fez uma diferença, criou uma anomalia para você entender o Brasil. Ele acabou puxando a economia quando muitos acreditavam que isso não poderia acontecer.
Então, o Brasil, com essa busca, por exemplo, de commodities, inflação dos alimentos, talvez a gente possa ter um crescimento um pouco diferente. Por mais que o nosso PIB ele tenha 70% de participação em serviços, ele tem um crescimento em agronegócio muito grande. 26%, se não me engano. Isso. E se você olhar, por exemplo, a geração de riqueza que ela pode trazer para o Brasil, pode salvar o PIB e aumentar um pouco. Isso faz sentido, Gilvan? Isso é uma verdade? Por que os investidores internacionais estão injetando uma quantidade absurda de dinheiro no Brasil? Porque o Brasil é um grande produtor de commodities. É exatamente esse ponto até que eu queria falar com você, porque a gente viu aí, né, os investidores estrangeiros entrando com mais de 90 bilhões de reais na Bolsa só este ano, né? É um valor quase que o dobro, é quase que igual, na verdade, do que entrou no ano passado inteiro. Só lembrando que a gente está começando o 4º mês do ano agora. Então, esses 90 bilhões são representativos aos 3 primeiros meses do ano, equivalente aos 12 meses do ano passado. Você acha que realmente aí seria essa entrada do gringo, um ponto forte seria esse, exatamente aí em relação às commodities, por realmente termos um país aí agro que depende muito das commodities, enfim. Por que você acha que os investidores, na verdade, né, eles estão enxergando aqui no Brasil e por que os nossos investidores brasileiros não têm esse mesmo otimismo, né? A gente tem mania de falar que a grama do vizinho sempre é mais verde, mas será que os investidores estrangeiros estão olhando a nossa grama mais verde do que nós mesmos estamos olhando? Antônio Fagundes, no passado, gravou um filme maravilhoso, Deus é Brasileiro. Acho que esse filme é uma verdade, porque o Brasil, quando tudo está na contramão, o Brasil consegue ter ali umas sortes muito benéficas, que acabam destruindo no longo prazo. O Brasil sacrifica muito longo prazo em prol do curto prazo, mas isso acaba ajudando o Brasil a atravessar alguns anos de muito otimismo. O que a gente precisa pensar é o seguinte, por que você vai indo para cá? Vamos olhar o mundo, né? A China, ali tem um conflito com os Estados Unidos, algumas sanções, a Austrália depende muito do níquel, a Europa agora vai fazer fortes investimentos em materiais bélicos, os Estados Unidos têm que combater a inflação e tem uma eleição dura no próximo ano com o Biden e possivelmente o Trump voltando, a América Latina assolada por uma inflação muito alta que corrói o poder econômico das famílias, e o lugar, a África tem ali suas divisões, e o lugar do mundo que tem uma taxa de 11,75 e 330 bilhões em reservas de dólar, e agora aumentando até a sua exposição, por exemplo, em yuan, é o Brasil. Então o Brasil tem reservas, tem uma taxa de juros muito alta, e, por exemplo, se o Brasil fizesse um plano de crescimento para os próximos 20 anos e tomasse, por exemplo, o lugar da Ucrânia na produção do trigo, seria possível? Se fosse, responderia. Será que o Brasil poderia reabastecer o mundo numa mudança de distribuição de abastecimento, olhando um pouco Rússia e Ucrânia? Poderia, pela sua extensão territorial. Então, os investidores eles estão se colocando aqui. É importante lembrar aos vendidos que o fluxo respeita a tendência, o fluxo está muito forte. Então, por mais que Ibovespa em 120 mil pontos esteja tão atraente, você tem um fluxo muito forte. E the cash is king. Então, o investidor está olhando para cá. Então, o Brasil tem um lado muito positivo, por taxas de juros altas, ser um grande produtor de commodities e, principalmente, nesse novo desenho de distribuição, o Brasil tem vantagens competitivas comparadas a seus pares. Ô, Gilvan, estava até aqui olhando, né, um post teu nas redes sociais. A gente estava falando do que o investidor estrangeiro tem visto de positivo aqui no Brasil, e eu estou vendo aqui um post teu exatamente você falando sobre as BDRs, né, uma forma da gente investir em empresas lá fora. Eu queria que você trouxesse aí a sua visão em relação a isso, né, também. Essa importância, a gente sempre fala da importância de se diversificar o seu portfólio. A gente está vendo uma valorização do real agora, né, principalmente no mês de março, o real foi uma das moedas mais valorizadas no mundo. Eu até vou fazer um disclaimer, porque eu vi um comentário aqui no chat que a gente está omitindo a questão da Rússia, e não é uma questão de omissão, é que é difícil fazer uma comparação, que o rublo, ele teve uma queda muito grande, e ele teve em termos de percentual, ele subiu até mais, porque como ele foi muito desvalorizado, e aí teve toda essa questão, né, de abrir a bolsa também novamente lá em Moscou, segurou o rublo, né, sem poder tirar para fora do país, os investidores tirarem. Então é difícil fazer uma comparação usando o rublo, porque não está coerente com o restante dos mercados. Mas dentre os outros mercados, o Brasil teve uma grande valorização, a gente está com um dólar mais baixo, muita gente está tendo também esse interesse em começar a se diversificar esse portfólio, né, comprando de repente, né, levando dinheiro lá para fora. Mas eu vi um post teu aqui sobre BDR, queria que você falasse um pouquinho, já que vamos falar sobre parte educacional, acho que é muito importante também, acho que a gente mostrar aí, né, todas as opções para os investidores, principalmente quem ainda não
não tem investimentos em BDRs, ou que principalmente quem está começando a se interessar neste assunto agora, que você falasse, a gente trouxe a visão, né, do que o investidor de lá de fora está vendo aqui pra gente, queria que você falasse um pouquinho também da nossa visão de brasileiro, com as possibilidades de aproveitar, de repente, a nossa moeda um pouco mais valorizada para se investir lá fora também. Maravilhoso. Excelente pergunta. Acho que a gente tem que partir dela de uma associação do seguinte. Quando é melhor comprar roupa de inverno? No verão? Sim, você compra mais barato. Eu sou dessa. É isso, né? Vou só dar um disclaimer. Eu compro muito decoração de Natal depois que passou o Natal. Naquele dia seguinte, onde está tudo na metade do preço, aí eu guardo pro ano seguinte. Será que essa é a dica do ovo de Páscoa? Economizo muito. Páscoa também. Né? Muito também. bom. Sou dessas. Acho que é ótimo. Por que eu estou falando sobre isso? Porque eu já vou pegar o ponto crítico que a nossa audiência, o investidor, o observador mais atento vai falar o seguinte: não, mas BDR está caindo, está péssimo comprar BDR, não é um bom momento, o dólar está caindo. Porque as crises são oportunidades. Né? Primeira questão é o seguinte: eu tenho meus amigos do Banco of America e eles falam o seguinte: o latino, né, ele fala assim, não, eu vou comprar, vou fazer a minha aquisição, vou começar a investir quando o dólar tiver 4,50. E quando bate esse 4,50, ele fala, agora vai ser a 4, né, vai ser 3,50. Se você tentar acertar o time é complexo, né? Então, no início do ano, as pessoas falavam que o dólar ia a 6, chegou muito próximo. Então, se você vai internacionalizar suas receitas, é melhor com o dólar baixo. Né? Então, será que isso foi o Alexandre Espírito Santo fez um estudo maravilhoso junto com o time de economia da Orma. Mas o ponto o cenário internacional, as empresas internacionais, as BDRs conseguem te levar a isso. E você não tem que olhar no ponto de, estou comprando um ativo barato. Acho que você tem que pensar o seguinte: eu estou comprando uma inteligência barata. Porque quando você compra um BDR, você compra o produto, o modelo de negócio daquela empresa. Então, às vezes, você olha um modelo de negócio tão bonito, que tem um crescimento a longo prazo, que as crises são oportunidades. Então, o que é o lado mágico das BDRs? É esquecer, em um determinado momento, o preço que você está olhando e pensar o que você está comprando, o valor que você está agregando para o seu portfólio. Por exemplo, se você vai comprar uma empresa de biotecnologia, é mais barata agora. Nós presenciamos no mês passado, por exemplo, as ações do Alibaba tendo uma forte valorização porque o mercado chinês mudou a regulamentação sobre Alibaba. Então, você tem muita tecnologia no mercado através das BDRs. Então, as pessoas falam assim, a BDR está caindo. Mas você está comprando o quê? Você está comprando a inteligência de uma empresa ou você está comprando só uma empresa para fazer o trade de 6 meses? Então, as BDRs, se você tem uma visão de longo prazo, a hora é agora. Lembrando que isso aqui não é recomendação de investimento, mas pensando do ponto de vista analítico de crise, são oportunidades. E se vai cair mais, nós não sabemos, mas nós sabemos que essas empresas que estão através das BDRs à nossa disposição, elas têm uma inteligência que nós não temos, muito diferente de você comprar mais do mesmo. Então, BDRs é um cenário interessante de você comprar modelos de negócio inteligentes que estão com um público de maior renda per capita, que estão com um público com melhor IDH e que estão com um público que tem ali a melhor inteligência em termos de tecnologia. Então, é isso que você compra, pensando sempre no médio e longo prazo. Então, aqui, para finalizar, quando você compra BDR hoje, você está pagando uma taxa de carrego um pouco, que é o quê? Comprar e esperar a valorização. Vai acontecer amanhã? Não sei. E depois da manhã? Também não sei. Mas eu sei que no longo prazo essas empresas tendem a performar melhor. E por último, BDR no Brasil hoje, elas tiveram forte desvalorização porque o real valorizou, mas nós sabemos que nós estamos em um ano eleitoral. Historicamente, ano eleitoral você tem volatilidade do dólar. Não sei se é um ponto de entrada, mas pode ser uma oportunidade para quem tem perfil moderado, arrojado e visão de médio e longo prazo. Maravilha, Gilvan. Maravilhoso, né? Queria que você pudesse participar sempre aqui com a gente. Obrigado. É sempre um prazer falar contigo. Muito obrigada aí. O pessoal do chat está gostando. Tá sempre, né? O chat bomba aí quando o Gilvan vem. Também com esse carisma, com essa didática fácil aí, com várias comparações pra gente entender. Fica mais fácil realmente. Obrigada, viu, Gilvan? Seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço. Nossa foto bombou lá nas redes sociais. Queria mais uma vez parabenizar a BMC. Acho que tem um ponto muito legal que eu queria falar, como diz o Simon, né? Por que BMC? Porque é um canal que você tem um acesso educacional para o público que está começando, que quer entender o mercado, que não quer ter uma tendência enviesada, que quer democratizar. Então, os princípios e valores da BMC me estimulam muito a vir aqui. Queria parabenizar um dos poucos locais do mercado financeiro que você tem duas mulheres tão inteligentes, falando de maneira tão boa. Eu gosto demais disso. E parabenizar o time que está lá atrás e mandar um beijo para os visionários da Orma e todo mundo que está aí no Profit Chart também. Obrigada, obrigada. A gente realmente pensa muito nessa questão, por isso que nós não somos
somos plugados a bancos e nem corretoras para realmente a gente ter essa liberdade, não ter conflito de interesses, né? A gente vê que muitos canais eles têm conflitos de interesses e esse é um ponto fundamental aqui na BMC News. Na verdade, a gente realmente conta aí com a colaboração de todos os profissionais e o nosso crivo é alto. E se você está aqui, com certeza é porque é um grande profissional considerado também bastante pela gente. Obrigada, Gilvan. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.